Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para darmos início ao culto, e eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo 81. Nós vamos ler o primeiro verso em uníssono, que Deus nos chama para adorá-lo. Salmo 81, verso 1. Salmo 81, verso 1, chamada adoração. Nós vamos ler a uma só voz este verso. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Asaf. Leiamos juntos. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Ainda de pé, vamos orar invocando o Senhor. Senhor nosso, Pai bendito, maravilhoso, somos gratos por esse dia que é o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia de louvar o Teu nome, bendizer, reunir em assembleia solene para cultuá-lo. Nossos corações se enchem de júbilo nessa noite, porque o Senhor moveu-nos para estarmos aqui cultuando a Ti, bendizendo o Teu nome e recebendo também da Tua graça tão maravilhosa e necessária para as nossas vidas. Peço-te, ó Deus, que seja servido a Ti, receber o culto que prestamos ao Senhor. Eu sei, até as nossas obras, elas são maculadas pelo pecado ainda no corpo dessa morte. Não obstante a isso, é por meio de Jesus Cristo que o Senhor receberá esse culto. Peço-te, ó Deus, que seja servido também o Senhor nos edificar nessa noite, que ouçamos a Tua palavra, o Evangelho da nossa salvação, e sejamos transformados à medida da varonilidade perfeita, ou seja, que o Senhor nos faça parecidos com o Senhor e Salvador das nossas almas, Cristo. Deus bendito, peço-te também que o Senhor nos dê a graça de fazer este culto com ordem e decência. Este é um princípio que as igrejas têm se esquecido, e por isso o Teu culto que eles têm prestado a Ti, que deveria ser Teu, não tem sido mais Teu, porque não tem sido agradável ao Senhor. O culto que o Senhor requer é o culto segundo as Escrituras, e não segundo a imaginação dos nossos corações tortuosos. Por isso nos dê ordem, decência, e que façamos tudo para a Tua glória e segundo a Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Ainda de pé, queridos irmãos, vamos adorar a Deus, porque Ele protege a sua igreja em todos os tempos. Abramos as Escrituras no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler todo este capítulo, Apocalipse 12, que nos ensina essa ideia de que Deus protege a sua igreja e dá a vitória à sua igreja por meio do Filho varão, que é Cristo. Apocalipse 12, nós vamos ler todo o capítulo de maneira alternada. Diz assim a palavra de Deus: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que Deus sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós os tereis atrás. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande obra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado no socorro. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Queridos irmãos, esse texto enigmático, que é apocalíptico, ele tem três cenas. Em primeiro lugar, a cena da igreja dando à luz ao Cristo. Cristo nasce do povo judeu, que é a igreja de Deus no Antigo Testamento. A segunda cena é quando Cristo é levado aos céus, e agora no céu ele expulsa Satanás, que é o acusador do povo de Deus, e atira Satanás à terra para perseguir a igreja. E a terceira cena é a proteção que Deus dá à sua igreja nesse tempo que se chama hoje, que é aqui descrito de maneira simbólica, com dois tempos, metade de um tempo. Isso é uma descrição simbólica para o período que nós vivemos, em que Satanás nos persegue, mas a igreja é protegida pelo Senhor. Por quê? Porque Deus fez do seu Filho o Rei das nações, o Rei de toda a terra. E é isso que vamos ainda de pé cantar, o cântico Rei das Nações. Senhor, todo poderoso.
confessar, queridos irmãos, nós vamos agora confessar os nossos pecados. Depois de adorar a Deus, seja nos prostrar ante ao escabelo dos seus pés, agora nós confessamos os nossos pecados. Eu os convido a abrir a palavra no Salmo 73. Eu lerei todo o Salmo e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção a leitura desse Salmo. Salmo 73. Nós vamos confessar agora os nossos pecados ao Senhor Deus. Salmos 73. Eu lerei todo o Salmo, peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção a leitura do Salmo. Diz assim: Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Esse salmo é lindíssimo, irmãos. Por quê? Porque ele trata de algo que é comum aos crentes. Nós às vezes pensamos que felizes nesse mundo são os ímpios, porque os ímpios têm recursos financeiros, têm saúde, têm prazeres, se deleitam nessa vida, e então nós chegamos à conclusão pecaminosa: por que eu tento ser santo? Por que eu quero ser santo? Mas veja que o salmista, ao fazer isso, ele percebeu que isso era o seu pecado, e o que mudou isso foi quando ele entrou no templo, e ele viu a santidade de Deus, e ele percebeu que os ímpios jamais vão prosperar de verdade. Os ímpios são julgados e destruídos por Deus. Por isso ele reconhece, quando ele estava pensando assim, ele era embrutecido, irracional. Ele está se descrevendo aqui quase como um asno, um animal, um burro. Por quê? Porque a cegueira espiritual tinha tomado conta dele. Então ele percebe: Deus nos guia, Deus é a nossa herança, Deus é o nosso bem mais precioso. Os ímpios não têm isso, e os ímpios perecerão para sempre. Você já pensou assim? Você já teve inveja dos ímpios? Esse é o momento de confessar os seus pecados. Esse é o momento de curvar
a nossa cabeça e confessar que, como Asaf, muitas vezes invejamos os ímpios, mesmo que como ele não falemos tal coisa. Então vamos orar silenciosamente, pedindo perdão a Deus, suplicando graça sobre as nossas vidas. Depois eu peço que a nossa irmã Dona Ofélia nos eleve em oração de contrição, confessando os nossos pecados. Oremos silenciosamente. Amém. Vamos louvar a Deus por causa do juízo final. Abramos as Escrituras em Mateus 25. Nós vamos ler de maneira alternada 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46, que mostra que na volta de Cristo Ele vai julgar todas as nações. Mateus 25, 31 a 46. Assim diz a palavra do Senhor: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede
e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que os deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Jesus descreve o dia da sua volta, quando ele vai julgar todas as pessoas. E aqui os eleitos são caracterizados por servirem a Jesus por meio dos irmãos. Esse texto não está ensinando sobre a caridade aos mendigos, aos pobres, como algumas pessoas inventam. Não, esse texto está falando sobre servir a Jesus por meio dos irmãos, a estes pequeninos irmãos, ou seja, não a todas as pessoas do mundo. E o que diferencia, o que se nota que uma pessoa é crente, é por servir a seus irmãos, por amar a Jesus por meio dos irmãos. Façamos isso até a volta de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino de número 26, ao Deus grandioso, que termina com a volta gloriosa de Cristo. E aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio aqui adiante. Stay.
Gustavo, por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Amém. Deus assentar, queridos irmãos, passemos a pregação da palavra. Abramos as Escrituras no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versos 7 a 9. Zacarias 12, 7 a 9. Farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem a leitura desse trecho das Sagradas Letras. Zacarias capítulo 12, verso 7 ao verso 9. Diz assim a palavra inspirada de Deus: O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Vamos orar. Deus santo, Deus maravilhoso, nós nos achegamos ante a tua santa presença, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo, o nosso mediador, o único mediador entre ti e nós homens, para suplicar, ó Deus, o teu rosto favorável para a tua igreja nessa noite. Senhor Deus, a tua palavra é inspirada, a tua palavra é espiritual, e portanto a nossa leitura e o nosso ouvir não podem ser meramente naturais. As coisas espirituais, como disse o teu apóstolo, se discernem espiritualmente, e portanto eu quero te implorar que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, para que ouçamos a palavra do Senhor exposta nessa noite, para que os olhos da fé sejam abertos e vejamos o teu Filho redivivo nas Sagradas Letras e recebamos perdão dos nossos pecados, nossa salvação e santificação. Peço-te, ó Deus, que o Senhor também dê graça para que nosso ouvir e o nosso falar também seja natural, no sentido de que nós observemos, ó Deus, claramente o nosso idioma, o idioma original das Escrituras do Antigo Testamento, que é o hebraico, para que a palavra seja pregada corretamente e ouvida corretamente. Temos um ouvir espiritual e um ouvir natural, um ler natural e um ler espiritual. Nos ajude a fazer isso, para que haja edificação nas nossas vidas e para que o teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Nesse momento, Deus, que todos nós sejamos fiéis. Eu seja fiel ao falar, ao pregar, e o teu povo fiel ao ouvir. E assim, que a tua palavra escrutine os nossos corações, mostrando os nossos caminhos maus, nos levando ao arrependimento verdadeiro para a vida, Senhor. Não permita que tenhamos um falso arrependimento, como o nosso inimigo quer que assim o pensemos. Nos ajude a ficar livre desta falácia de Satanás. E Deus bendito, que este ouvir a palavra seja um ato cultico de todos nós, porque no bendito dia da volta do Senhor Jesus Cristo, nós para sempre estaremos com a palavra encarnada, que é teu Filho. Por isso dai-nos prazer agora
para que na volta do teu Filho estejamos nas hostes celestes e tenhamos prazer sempre eterno no Senhor e Salvador das nossas almas. É no nome dele que oramos. Amém. Queridos irmãos, como nós já temos meditado há bastante tempo nesse livro, nós já estamos aí cansados de saber que ele se passa 500 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo e que Deus trouxe de novo Israel da Babilônia para o seu próprio território, a fim de que aquele povo fosse reconstruído para a vinda gloriosa de Cristo. Haveria de ter uma igreja para que também houvesse o nascimento de um Cristo, de um Salvador. E tanto este livro de Zacarias quanto o livro de Ageu tratam da restauração do povo de Deus nessa época, para que a igreja fosse restaurada, a igreja que receberia no seu próprio seio o Senhor e Salvador. Nós vimos que a mensagem de Ageu era uma mensagem para que deixássemos as coisas deste mundo, ou seja, as preocupações primárias desse mundo, e que nossa preocupação primária fosse o reino de Deus. Já Zacarias, a mensagem principal é uma mensagem de arrependimento, chamando-nos a confessar os nossos pecados e a esperar pelo futuro, pelo reino futuro que viria. Por isso esse livro, como temos visto, queridos irmãos, ele praticamente é um livro apocalíptico, e sobretudo nestes 3 últimos capítulos que estamos expondo, capítulo 12 ao capítulo 14, para termos uma ideia, ele repete a expressão o dia do Senhor, ou naquele dia, 14 vezes, mostrando que o foco do profeta não era a Jerusalém física, o povo físico de Deus, mas a Jerusalém espiritual, o povo espiritual de Deus. E o foco dele não eram os dias que ele estava vivendo, mas o foco era a vinda de Cristo e a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse capítulo 12, nós já expusemos em resumo o verso 1 ao 9, que nos ensinou que Deus é o suficiente Salvador do seu povo. Deus protege o seu povo todos os tempos e, sobretudo, no dia do juízo final. E nós vimos as 2 primeiras estrofes desse poema. Os 9 primeiros versos aqui são um poema, e as 2 primeiras estrofes nós já expusemos, e hoje vamos expor a última estrofe, do verso 7 ao verso 9. E essa estrofe individualmente, ela ensina a seguinte verdade: Deus é o suficiente Salvador do seu povo, e faz dele um povo guerreiro. Ou seja, Deus salva o seu povo, mas ele também faz com que esse povo seja um povo guerreiro até a salvação final. Vejamos essa verdade por esses 3 versos. No verso 7 diz que o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. Aqui, meus irmãos, o profeta mais uma vez vai nos ensinar a verdade que quando Deus é o nosso protetor, quando Ele está com a sua mão preservadora do seu povo, Ele sozinho é abundantemente suficiente para proteger o seu povo. Ou seja, o intento do verso é mostrar que o povo de Deus deveria aprender e aquecer somente em Deus, que o povo de Deus, embora destituído de assistências terrenas, de força física, de forças bélicas naturais, eles sim eram um povo protegido por Deus. Para isso, eles deveriam entender que quando Deus quer salvar, Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de algo emprestado. Deus é suficiente. O que está sendo visto aqui, de maneira simbólica, é a doutrina da salvação. Ou seja, o que o profeta está ilustrando aqui, por meio desse ato de livramento de Deus ao seu povo, que é aqui descrito em tendas, é o ato de Deus de nos salvar, primeiramente do nosso pecado e depois do juízo final. Veja que o profeta descreve esse povo como que habitando em tendas. Quando o profeta diz que eles habitam em tendas, se você fosse um judeu como os receptores primários da mensagem, você logo ia se lembrar de algumas coisas. Em primeiro lugar, você se lembraria que o pai Abraão, Isaque e Jacó, ambos, todos eles, peregrinavam em tendas. Eles eram homens nômades e que buscavam uma cidade superior, a salvação, buscavam um reino celeste. Além disso, você se lembraria que quando Deus tira o seu povo do Egito, o povo passa a peregrinar com Deus em tendas. E a terceira coisa que você se lembraria
é que sua mente seria levada ao memorial disso que Deus deu ao seu povo, que era a chamada festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas. Essa festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, o povo de Deus era chamado a habitar novamente em cabanas, relembrando o êxodo e relembrando as verdades por trás do êxodo. Quais são as verdades por trás do êxodo? A primeira verdade é que Deus era com o seu povo. Deus só salvou o seu povo, o povo só saiu do Egito porque Deus estava presente na vida do seu povo. Deus peregrinava com o seu povo, Deus se importava com o seu povo, Deus veio até o seu povo por salvação. Você deve se lembrar que o povo de Deus estava sofrendo no Egito, Moisés estava em Midian, cuidando das suas ovelhinhas, até que o Senhor Deus vem a ele, por meio do anjo da aliança, na sarça ardente, e se apresenta como o salvador do seu povo. Ou seja, Deus vem ao seu povo, Ele que está com o seu povo, Ele é o salvador do seu povo. Esta é a primeira realidade que esta figura das tendas apresenta. A segunda realidade é que, ao Deus estar com o seu povo, a salvação vem por meio de Deus, e não por meio do seu povo. Quando nós lemos a peregrinação no deserto e a saída do Egito, nós vamos nos lembrar que o povo de Deus saiu do Egito ou peregrinou no deserto através dos milagres, dos grandes feitos de Deus e não do povo. Por isso, essa primeira sentença, que ele salvaria as tendas de Judá, nos apresentam esta realidade da suficiência de Deus na salvação, na proteção do seu povo. Quando temos Deus em nosso favor, nós não precisamos nada mais. Deus aqui quer nos livrar, irmãos, da tendência humana e carnal de nós confiarmos em subterfúgios, confiarmos nas coisas humanas, uma atitude que é notada sobretudo nos ímpios. São os ímpios que confiam em seus atributos, nas suas armações, para vencerem as batalhas da vida. A atitude do crente ela é inversa. A atitude do crente, ela é descrita, por exemplo, no Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos, ou seja, nosso louvor, nossa glória está em o nome do Senhor, o nosso Deus. O salmista mostra que os verdadeiros crentes, eles não confiam em artifícios humanos. Pelo contrário, eles esperam que a sua vitória, a sua salvação, a sua proteção vem de Deus. E essa é uma realidade que é difícil de se viver. Nós esperamos muitas vezes e confiamos muitas vezes nas coisas que temos, nos muros das nossas casas, na polícia que está ao nosso redor, no segurança que pagamos para circular a nossa rua, mas esquecemos do principal, que é confiar no guarda de Israel. Mas essa é a atitude ímpia, de entender que Deus não é suficiente para as coisas. Por isso, o santo profeta nos chama à nutrição da santa esperança, ou seja, investir nossa energia na confiança plena em Deus, que nos é, queridos irmãos, algo antinatural. A vida de confiança plena em Deus, que é a vida de fé, é uma vida que não é natural ao ser humano. O ser humano não tem fé em si mesmo. A fé, como disse Paulo, é um dom de Deus. E a verdadeira fé, ela se desenvolve unicamente na confiança plena em Deus. Quando o homem confia em si mesmo, quando o homem confia nas coisas que ele tem, ele não confia em Deus. Essas coisas são excludentes. Por isso, o profeta aqui nos chama a ver essa verdade. Deus é suficiente, irmãos. Confiem no poder de Deus para a salvação de vocês. Confiem no poder de Deus para a proteção de vocês. É como se vocês habitassem em tendas, mas vocês não precisam de mais do que tendas. Deus é o seu defensor. Por isso Pedro pôde nos chamar de peregrinos e forasteiros nesse mundo. Esse mundo não é o nosso lar final. Esse mundo não é o lugar onde devemos fincar as raízes. Nossa raiz está no céu. A segunda cláusula do versículo é acrescentada para que a glória não seja da casa de Davi e nem dos habitantes de Jerusalém. O que o profeta quer nos ensinar aqui é uma realidade que ela não é muito clara para nós, mas estudando as Escrituras e sobretudo o Antigo Testamento, nós vamos começar a perceber.
A tribo de Judá era a tribo escolhida por Deus, mas a tribo de Judá morava num território maior do que Jerusalém. Quem morava em Jerusalém era a família real e os cortesãos. O resto de Judá era espalhado no território de Israel. E por isso havia uma tensão entre aqueles que moravam em Jerusalém e eram da casa real e aqueles que moravam no campo, que moravam espalhados pelo território de Israel. E por isso aqueles que tinham esse privilégio de servirem ao rei e de estarem na grande cidade do rei e do templo, muitas vezes eles mangavam, eles caçoavam das pessoas que moravam no campo, como se dissesse assim: está vendo? Nós somos especiais, nós moramos na cidade de Davi, nós moramos na cidade do grande templo, nós somos melhores do que vocês. E aqui o profeta então está combatendo essa atitude dentro do povo de Deus, uma atitude de desprezo e de orgulho com o povo de Deus. O que ele quer nos fazer aqui é nos humilhar para entendermos que nós não podemos pensar de nós mesmos mais do que convém, como se Deus dependesse de onde moramos, do que somos, do que temos, e como se aqueles que não têm o que nós temos, eles não são preciosos para Deus. O que o profeta está fazendo aqui é combater a jactância humana, o orgulho humano, a tendência nossa de acharmos que somos alguma coisa porque temos algo. Afinal, esta é a vida mundana. A vida mundana, você é o que você tem. Se você tem um tênis Nike, lindo, maravilhoso, você é alguém. Se você tem um carro de 200 mil reais, você é alguém. Mas se você é um pobrezinho que serve a Deus com humildade, você não vale nada. O que o profeta está nos fazendo então nas duas cláusulas do versículo é o seguinte: humilhem-se. Humilhem-se. A salvação é uma doutrina que traz humilhação ao crente. A salvação humilha e tira o orgulho, porque o orgulho é totalmente contrário à graça. Por isso Paulo, ao ensinar acerca da nossa salvação somente pela fé e nos méritos de Cristo, ele diz em Romanos 3,27: onde pois a jactância? Onde há o orgulho humano? Foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? Ou seja, por aquilo que vocês são e fazem? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A lei da fé elimina o orgulho. É uma contradição, é um desatino um crente que seja orgulhoso, porque ser crente é ser humilde de espírito, ser crente é ser humilhado, entender que nossos inimigos são mais poderosos do que nós. Satanás e o nosso pecado, meus irmãos, tem mais poder do que nós. Por isso é necessário a salvação vir de Cristo, e é necessário que reconheçamos quem de fato nós somos diante de Cristo. Pessoas que têm que ser humildes. E quando nós reconhecemos quem somos diante de Cristo, nós vamos combater o orgulho em relação ao trato com os irmãos. A lei do Evangelho é muito diferente do orgulho humano. No orgulho nós nos julgamos melhores, nós nos julgamos mais espirituais, nós julgamos as pessoas mais pecadoras do que nós. Mas na verdadeira graça, nós não pensamos assim. Aqueles que nutrem a verdadeira salvação nas suas almas, eles agem como o apóstolo Paulo nos deu um grande paradigma para entendermos a fé cristã. Ele disse o seguinte em 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aí ele completa: dos quais eu sou o principal. Ou seja, quando Paulo, já um verdadeiro crente, escreve a Timóteo lá em Éfeso, ele se chama de o pior dos homens, o principal dos pecadores. O apóstolo nos ensina em relação a isso que os verdadeiros crentes, eles nunca julgam os outros como os pecadores, eles se julgam como os pecadores. Os verdadeiros crentes, segundo o apóstolo em Filipenses 2,3, eles julgam os outros superiores a si mesmo. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Querido irmão, quem é o maior nessa igreja? Não é o pastor, não.
nem você. Eu e você temos que falar: nós somos os menores. Jesus ensina que o maior é o que mais serve. Nós não podemos olhar com desdém para as pessoas, e é isso que esse verso está combatendo, porque a nossa tendência é olhar com desdém, a nossa tendência é acharmos melhores, a nossa tendência é achar os outros piores, a nossa tendência é criar o nosso grupinho e excluir os outros. Veja, queridos irmãos, essa é uma tendência tão grande do ser humano, que o Novo Testamento tem que combater isso com muita veemência e repetidas vezes, ao passo que Tiago teve que escrever a seguinte verdade em Tiago 2, 1-4: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não fiquem fazendo acepção, não fiquem julgando, esse é melhor do que aquele. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem as roupas chiques, e lhe disser: senta aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: fica aí, assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Tiago está combatendo essa ideia. Nós somos orgulhosos. Por isso, este primeiro verso, ele traz a doutrina da salvação como algo humilhante. Queridos irmãos, se você considerar de fato quem nós somos e o que Jesus fez para nos salvar, você vai entender como é humilhante ser salvo. Primeira coisa, eu quero mostrar para você quem é o ser humano sem Jesus Cristo. O ser humano sem Jesus Cristo, Paulo descreve em Efésios 2, 1-3, como alguém que é filho da ira, filho de Satanás, tomado pelo mundo, completamente oposto a Deus. Esse é o verdadeiro ser humano. O ser humano não é bonzinho. O ser humano, queridos irmãos, é completamente mau, destituído de bondade espiritual. Paulo disse em Romanos 14, 13, que tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, o homem ímpio não tem fé. Tudo que ele faz é pecado e ofensivo a Deus. Paulo descreve em Romanos 3, 9-18, que todos nós somos injustos, todos nós nos extraviamos, somos errantes, procurando um caminho para nos afastar de Deus. Paulo diz que nós temos veneno na nossa boca, que nós somos cobiçosos, que nós somos pessoas que têm vontade de matar os outros para subir na vida. Esse é o verdadeiro ser humano. O verdadeiro ser humano não é bonzinho. Por isso, Paulo chega à conclusão em Romanos 5,10, depois de falar tudo isso: nós somos inimigos de Deus. Então você e eu nascemos inimigos de Deus. Essa é a verdade da Bíblia. Está lá em Romanos 5,10. Quem quiser ler, pode ler e conferir. E o que Deus faz? Deus olha para esse monte de inimigo que só merece o inferno porque são pecadores, e o salário do pecado é a morte, e fala assim: vou salvar, vou amar esse monte de porcaria aí, que merece o inferno. E ele faz isso porque você não é bonzinho não. Ele faz isso para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, para mostrar-se quão grandioso e glorioso ele é. Você se sentiu humilhado diante disso? Parabéns, você entendeu o Evangelho. Se você não se sentiu humilhado diante disso, você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda continua inimigo de Deus. Primeiro verso, Deus já nos humilha. A salvação vem somente da minha pessoa. O verso 8 diz: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles será como Davi. Veja, mais uma vez nós temos aqui a expressão naquele dia. O profeta está repetindo essa expressão constantemente. Isso indica, em primeiro lugar, que esse é um texto apocalíptico, porque aquele dia é uma expressão do dia do Senhor, ou seja, o dia da morte de Jesus e da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos isso com inúmeros textos das Escrituras, que essa expressão no Antigo Testamento, naquele dia, aponta para essas duas realidades: para o dia em que Jesus morreu na cruz e para o dia em que Cristo voltará.
Nós vimos também que o profeta repete essa expressão para que desviemos os olhos para esse dia com esperança. O que ele quer fazer é nutrir a nossa esperança no dia final. Por quê? Porque enquanto vivemos nessa vida, nós temos a sensação de que servir a Deus é algo pesaroso. Muitas vezes nós temos essa sensação. Muitas vezes nós temos a sensação de que os ímpios é que estão em vantagem, de nós estamos em desvantagem. Então o profeta quer nos colocar os olhos nesse dia para que tenhamos a esperança da volta gloriosa de Cristo, porque é o dia que colocará as coisas no seu devido lugar. Mas qual é o motivo desse homem repetir tanto isso? Qual é o motivo dele repetir tanto? Naquele dia, naquele dia, naquele dia. Irmãos, eu tive que meditar muito para chegar a essa conclusão. Nós que somos pais, quantas vezes nós temos que falar para os nossos filhos fazer alguma coisa? Quantas vezes nós temos que lembrá-los das tarefas deles? Você já pensou isso? O profeta aqui, como um pai, ele faz isso constantemente, porque, como seres humanos pecadores, nós, agora redimidos, desviamos os nossos olhares para o céu, onde há esperança, mas a nossa tendência natural não é ficar com os olhos fitos no céu, aonde há esperança. A nossa tendência natural é que depois que o nosso coração é tomado da beleza celeste, da glória do Senhor, e somos cheios do Senhor, é mais uma vez voltar os nossos olhos para a terra e esquecer o que vimos no céu. Veja, irmãos, estou usando uma linguagem metafórica, viu? Ninguém está vendo o céu de verdade. Ou seja, nós olhamos para a realidade celeste, nos deliciamos com elas, nos encharcamos do habitar celeste com Deus, mas, pecadores que somos, temos a tendência de olhar para a terra e esquecer com facilidade das realidades espirituais. Isso é uma experiência humana tão comum, e aí que eu matei a charada do profeta. Você se lembra do quarto mandamento? O quarto mandamento, que trata sobre o culto, começa com a seguinte palavra: lembra-te. Por que ele começa com lembra? Porque é isso que eu acabei de citar. Nós, como filhos de Deus, somos como os nossos filhos humanos. Esquecemos os nossos deveres espirituais, esquecemos da esfera celeste. Se não houvesse necessidade de lembrança, não haveria necessidade de repetição. E é assim que nós aprendemos, com a repetição, com a lembrança. E aqui o profeta quer que nós deixemos essa atitude nossa, comum, de demovermos com facilidade das coisas espirituais. Ele quer nos ajudar com a dificuldade que nós somos tomados pela temporalidade com extrema facilidade. O profeta, penso eu então, repete constantemente a temática para não perdermos de vista o essencial, preocuparmos com o essencial e deixarmos a nossa preocupação em demasia com o que é passageiro. Queridos irmãos, nossa pecaminosidade ainda não acabou. Quantas vezes nós pegamos, às vezes, os nossos dias, e até mesmo esse dia que é separado para o culto, para a glória de Deus, para a detência nas coisas espirituais, e nos pegamos pensando nas coisas materiais, terrenas, e somos tomados por essas coisas. Quantas vezes durante o nosso dia nós vamos começar a orar e começamos a pensar em outras coisas? Vamos ler a palavra e nossa mente vagueia. Não é assim? Ouvindo o sermão e pensando nas coisas do mundo. E veja que esse é o interesse de Satanás, que a palavra se perca em nós, que as coisas espirituais sejam esquecidas por nós. E nossa fragilidade ela é tão séria que Satanás usa isso com maestria. Ele usa o mundo e as coisas do mundo para que percamos tempo com essas coisas. É interesse de Satanás que sejamos enredados pelas coisas do mundo e esqueçamos de vez das coisas espirituais. Por quê? Aqueles irmãos que são tomados pela temporalidade, eles não provam com frequência a eternidade.
eles se tornam pessoas fracas e suscetíveis aos pecados, aos erros do dia a dia. Por isso a palavra de Deus nos mostra diversas vezes que o nosso foco não deve ser esse mundo passageiro, mas as coisas do alto. O profeta está lidando com isso, mas Paulo também teve que lidar com isso numa igreja dos seus dias, Colossos. Ele diz: portanto, queridos irmãos, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Por quê? Qual o motivo? Morrestes. Vocês morreram para vocês, e a vossa vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. O que Paulo está nos mostrando, queridos irmãos, é que nossa mente, o nosso coração não deve se enraizar e focar demais nas coisas dessa vida. Isso não significa deixar de trabalhar, não significa deixar de estudar, não significa deixar de cumprir as obrigações, não é isso. Significa que estas coisas são veículos para adoração a Deus na terra, enquanto nós não o adoramos no céu. É fazer aqui olhando para o céu. Por isso, o que o profeta está nos ensinando aqui é o que os reformados entenderam, que a nossa vida é toda para a glória de Deus, e tudo deve ser feito visando, motivando Deus, a sua glória, o avanço do seu reino e o seu evangelho. Por que você trabalha? Você pensa: para o meu sustento. Está errado. Para a glória de Deus. Por que você se casou? Para ser feliz. Errado. Você se casou para a glória de Deus. Por que você cria filhos? Para o mundo. Errado. Você cria filhos para que eles glorifiquem a Deus nas suas vidas. Este é o princípio: sermos tomados pelas coisas celestes. E quando isso acontece, nós aprendemos as realidades celestes mais facilmente, ainda que elas sejam difíceis de aprender. Por quê? O profeta vai citar uma coisa difícil aí. Ele diz que naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. A palavra proteger aqui vem da palavra escudo no hebraico. O verbo então tem a ver com Deus vai, como se fosse assim, escudar, ou seja, proteger-nos com um escudo. A ideia dele é que quando nós somos repetidamente inseridos na ideia celeste, nas coisas espirituais, nós conseguimos perceber que Deus é o nosso escudo, o nosso protetor nesse mundo. Calvino diz assim: mesmo que o povo, embora sem poder, sem instrumentos bélicos, sem estarem seguros no sentido físico, eles poderiam entender que Deus é suficientemente o escudo do seu povo. Deus está mostrando que Ele é o verdadeiro protetor. Nós somos fracos, indefesos, tomados pelas coisas da vida. E essa, queridos irmãos, é uma doutrina preferida dos salmistas. Os salmistas viviam nos tempos difíceis da fé, e eles entenderam e transcreveram poética e ilustremente a doutrina de que Deus é o nosso protetor. Diziam os salmistas: Deus é o meu escudo, Salmo 7:10. Olha, ó Deus, escudo nosso, Salmo 84:9. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, Salmo 89:18. O Senhor é a minha força e o meu escudo, Salmo 28:7. E eu poderia ficar falando aqui até amanhã dos salmistas confessando a mesma realidade: Deus é o nosso escudo. Portanto, a verdade aprendida aqui é: Deus está acampado ao redor da sua igreja. Mesmo que os inimigos sejam fortes, cheios de poder temporal, Deus é a nossa proteção. Uma proteção que somente a igreja goza dela. Meus irmãos, eu sei que é comum nós dizermos que Deus protege os bêbados e as crianças, mas isso não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus protege somente a sua igreja. A verdade é que Deus está interessado de maneira especial na igreja. Sim, Ele é bom para com todos os homens. O sol nasce para todos, Ele dá comida a todos, Ele sustenta a todos, mas proteção, isso é para a sua igreja. A igreja que depende de Deus em todos os tempos, a igreja que reconhece
Deus sendo protetor, sendo gracioso e tendo essa função peculiar de salvador da sua igreja. Por isso nós lemos aqui hoje a figura enigmática de Apocalipse 12, em que Deus protege a sua igreja. Eu vou ler aqui Apocalipse 12, 13 a 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que João está descrevendo aqui é a mesma realidade que o profeta descreveu. Deus é o protetor da sua igreja em todos os tempos, de maneira simbólica, mas esta é a verdade principal que ele ensina. A mulher, que é a igreja, ela está no deserto, peregrinando no mundo. Enquanto isso, Satanás está perseguindo e tentando destruí-la, mas Deus a protege como protegeu o seu povo no deserto. Mais uma vez voltamos à realidade do deserto. No primeiro verso, verso 7, o povo estava habitando em tendas, ou seja, peregrinando com Deus. E aqui mais uma vez o povo está peregrinando com Deus e sendo protegido por Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre isso então, é que o nosso inimigo, sendo derrotado na cruz, nos persegue, tenta destruir-nos, mas ele esbarra no escudo forte de Deus. Deus é o nosso escudo, nossa proteção, nossa cidadela. Estamos guardados dele, por ele, tanto no dia que se chama hoje, quanto no dia do juízo final. Por isso, queridos irmãos, nós não precisamos temer o mundo e os inimigos que temos nesse mundo. Eles agem, eles são perigosos, mas Jesus ensinou que nós não devemos temê-los. Jesus disse assim em Mateus 10, 28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então parem de ter medo das pessoas, parem de ter medo dos bandidos, de Satanás, dos inimigos que estão ao seu redor. Parem de ter medo, deixa de ser medroso. E aí ele diz assim: antes temais aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus está ensinando: parem de temer quem não deve ser temido. O único que deve ser temido de verdade é Deus. Os inimigos podem ser fortes, mas eles nada são diante de Deus. Os inimigos são perigosos, mas eles nada são diante de Deus. É interessante que hoje nós tememos o mundo, mas não tememos mais a Deus. Nós mudamos a mensagem na Bíblia, nas pregações, para agradar o mundo, e não temos medo de, ao fazer isso, desagradar a Deus. Quantos são os pastores e falsos pregadores dos nossos dias, falando que o ser humano é bonzinho, falando que você merece o melhor dessa terra, que você foi colocado por cabeça e não por cauda, que você merece ser feliz, que você é uma pessoa maravilhosa. Quantos são os que falam essas asneiras? Estão temendo quem? O mundo. Quantas igrejas hoje dizem que uma pessoa pode ser homossexual e ser crente ao mesmo tempo? Quantas igrejas hoje dizem que mulheres podem ser pastoras, sendo que 1 Timóteo 2,12, Paulo fala assim: as mulheres ficam caladas na igreja, elas não podem pregar. Estão temendo a quem? A Deus ou aos homens? Você já sabe a resposta. E Jesus ensina o contrário: temam a Deus, tenham consciência de quem vocês servem. A Bíblia nos ensina a servir a Deus com temor e tremor, irmãos, a sermos conscientes da majestade, da glória, da honra de Deus.
E é só quando tomamos essa ciência é que vamos confiar de fato na proteção de Deus, confiar que mesmo os inimigos parecendo que vão destruir a igreja, mesmo que pareça que até mesmo Deus vai derramar a sua ira sobre a igreja, não é esta a realidade. A realidade é que Deus nos protege, que Jesus já recebeu a ira de Deus no nosso lugar, e portanto nós somos salvos, tanto deste mundo, quanto no juízo eterno do próprio Deus, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Se Deus não fosse o nosso defensor hoje, e no dia do juízo, nós jamais venceríamos no dia do juízo. Por isso Deus nos deu graça, proteção, amor eletivo, incondicional, maravilhoso, perdão de pecados, para que hoje e naquele dia da volta de Cristo não pereçamos. E Deus faz isso também a fim de nos encorajar. Por isso o profeta diz aí, acrescentando uma promessa: os fracos do povo de Deus serão como Davi. A ideia é que o povo de Deus, sim, é um povo fraco, é um povo destituído de poder em si mesmo. No entanto, esse povo com Deus pode ser valente como Davi, que foi um exímio guerreiro preparado por Deus, forjado por Deus. Mas Davi, meus irmãos, ele entendeu em todos os tempos que a força dele não era a força verdadeiramente dele, era a força de Deus. É uma força que consistia na fraqueza dele e no poder de Deus. Por isso, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele tirou a armadura e foi no poder do Senhor dos Exércitos. Ele disse: eu vou contra você no poder do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que ele entendeu? Eu, Davi, sou fracotinho, né? Sou um franguinho, esse homem pode me matar, mas eu não vou contra ele na minha própria força, eu vou contra ele no poder de Deus. Não é no poder do homem, é no poder de Deus. Por isso ele escreveu nos Salmos que Deus adestrava a sua mão para a batalha. Davi era plenamente consciente de que o fator determinante da sua vida, da sua vitória, era Deus. E aqui Deus está nos ensinando a mesma doutrina, que a força que temos é a força que vem de Deus, que mesmo fracos, nós podemos ser valorosos guerreiros de Deus. Por quê? A força não é nossa, a força é de Deus. Deus faz do fraco forte, faz daquele que não consegue realizar proezas, fazer proezas em Deus, vencer os inimigos. Para que você não comece a viajar nisso e a pensar em termos de vitórias financeiras e coisas do tipo, a vitória verdadeira que Jesus ensina é a fé que vence ao mundo. Paulo nos ensinou que a verdadeira glória em tudo isso é de Deus. Por isso ele ensinou-nos que nós somos sempre um vasinho de barro, segurando, contendo o tesouro do Evangelho. Nós somos instrumentos falhos, pequenos, mas o tesouro, o poder é todo de Deus, para que a glória seja toda de Deus. E eu separei um exemplo bíblico, que o próprio Deus disse isso claramente para que você entenda. Você deve se lembrar de um homem chamado Gideão, no tempo dos juízes, também foi chamado Jerubaal, ou seja, aquele que destruiu Baal. Deus chamou esse homem para guerrear, e ele recolheu junto a si um grande exército. E qual seria a tendência daquele grande exército ao derrotar os inimigos? Qual seria a tendência desse exército pensar? Nós vencemos. E aí Deus chama Gideão, testa a fé de Gideão e fala o seguinte para ele: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, Gideão, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Ou seja, o que Deus ensinou lá é esse paradigma da vida cristã. Nós não podemos nos gloriar em nós mesmos, mas em Deus. A excelência, a glória é toda de Deus. A doutrina verdadeira nunca coloca o homem no centro, sempre tira o homem do centro e coloca Deus no centro. Deus é o centro do universo, Deus é o centro da vida humana, Deus é o centro da igreja, Deus é o centro de todas as coisas. A glória, a excelência é toda dele.
Por isso, irmãos, quando Deus quer usar o seu povo, sempre há vitória, porque o poder é de Deus, contrariando o que alguns ignorantes blasfemam contra Deus, dizendo que o ponto fraco de Deus é você. Meu querido irmão, se você tivesse realmente a capacidade de ser o ponto fraco de Deus, você jamais seria salvo por Deus, porque você é um pecador desgraçado que merece o inferno. Então você é o ponto fraco de Deus em todas as coisas, não é só para ganhar dinheiro. Percebe a falta de lógica e a idiotice dessas pessoas? A falta de conhecimento bíblico. O poder é de Deus, sempre de Deus, e o poder de Deus é inefável, grandioso, um poder que sustenta todas as coisas, que governa o universo. Você acha que Deus não pode vencer Satanás, os inimigos, ou salvar você, ou dar você o que você precisa? Deus não tem ponto fraco, essa é a verdade. E aqui, irmãos, para nos alegrarmos ainda mais, Deus dá uma promessa ainda maior, não só que o povo dele seria valente, lutador, guerreiro durante essa época, e na verdade nossa vida é uma guerra contra este mundo e Satanás, mas Deus nos deu uma promessa ainda maior, uma promessa para nos alegrarmos. Ele diz: e a casa de Davi será como Deus, e como o anjo do Senhor diante deles. O que está aqui nestes pequenos versos é a ideia de que virá para nós aquele que nós realmente precisamos, aquele que sai da casa de Davi, que é aqui chamado de anjo da aliança. O anjo da aliança, em toda a escritura, é o próprio Cristo. Eu vou ler para você um texto claríssimo, para que você entenda isso, e que você sempre, ao ver o anjo da aliança, você veja a figura do Senhor Jesus Cristo. Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Lembra como que Isaías chega? Quem é você? Tu és o Cristo? Não, eu sou o voz que clama do deserto. Sou aquele que está fazendo o quê? Preparando o caminho do Senhor. Então, quem que é o mensageiro que prepara o caminho do Senhor? João Batista. E aí ele diz: de repente, ou seja, subitamente, rapidamente, virá ao seu tempo o Senhor Yahvé, a quem buscais, o anjo da aliança. Ou seja, Deus é o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Quem veio depois de João Batista pregando arrependimento e fé? Jesus Cristo. Então essa promessa aqui é a promessa de que o anjo da aliança, que é a figura de Jesus Cristo, antes da sua encarnação no Antigo Testamento, ele viria para a salvação do seu povo. Quem apareceu, irmãos, para Abraão, Isaque, Jacó como um anjo, foi Jesus. Quem apareceu para Moisés numa sarça ardente, foi Jesus. Quem apareceu para Isaías em Isaías 6, como diz lá João 12:48, foi Jesus. Jesus que andou com o povo numa coluna, lá saindo do Egito, que era chamada de Shekinah, a glória de Deus. Por isso, João teve o trabalho de interpretar a Bíblia e nos ensinar essa verdade. Ou seja, a coluna de glória de Deus que seguia o povo, era uma pessoa chamada Jesus Cristo. Abra comigo João 1,14, olha que coisa bonita, é isso que João vai ensinar para a gente, cumprindo esse texto aqui de Zacarias. João 1,14, abra aí rapidamente e leia comigo com detença. Então, a coluna que seguia o povo, chamada Shekinah, glória, era Cristo. Olha o que está em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou. A palavra habitou no grego é tabernaculou, ou seja, armou a sua tenda, armou o seu tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E é interessante porque esse verbo tabernaculou é um hebraísmo. João pega a palavra glória do Antigo Testamento, Shekinah, e traduz ela no grego ao contrário, esquenossen, que quer dizer o quê? Ou seja, a glória que era Shekinah é o Filho que mora agora conosco. A complexidade disso
é brilhante, mostrando que a promessa da casa de Davi ser como Deus, como o anjo da aliança, é que Cristo vem para a salvação do seu povo. O que está sendo prometido aqui é que o povo de Deus vence por meio de Cristo, da casa de Judá. Ele é o verdadeiro vencedor do povo de Deus. Ele é o rei, o Senhor, o próprio Deus, o anjo da aliança, que vence os inimigos do povo de Deus. E Cristo, irmãos, é de fato a verdadeira vitória do povo de Deus. Por quê? Porque Ele nos livra da punição da ira eterna do próprio Pai, mas não só da punição eterna da ira do Pai, mas Ele também nos livra de sermos filhos da ira, sermos filhos de Satanás, como Paulo diz. Ele nos impede que sejamos julgados como o mundo e dentre o do mundo. Por isso Paulo ousou dizer: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio, em meio ou através de aquele que nos amou. Ou seja, Paulo está dizendo: você é mais que vencedor, irmão. Mas ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de recursos, ele não está falando de saúde. Paulo está falando: você é vencedor em Jesus. Sabe por que ele diz que nós somos vencedores em Jesus? Porque ele acabou de dizer que não tem mais condenação para nós, que agora Deus nos é favorável, nos ama, se deleita em nós, que Deus é o nosso protetor e que nada pode nos separar mais dele. Essa é a vitória verdadeira, a vitória de estarmos em Cristo, a vitória de sermos de Cristo, a vitória de termos Cristo na nossa vida. Mas essa vitória não pode ser completa se Cristo não destruir os inimigos de Deus. Por isso, naquele dia que está sendo enfatizado aqui, o dia da salvação final, Cristo será juízo para os ímpios. O verso 9 diz: naquele dia procurarei destruir todas as nações. O profeta repete esta ideia de que, embora as nações, os ímpios, sejam maus, ataquem a igreja, como se fizessem um cerco, Deus seria a vitória da igreja nesse dia, de maneira que Deus mesmo lutaria em prol da sua igreja. Por isso que ele diz aí: procurarei destruir. A ideia de procurar destruir aqui é que Deus intenta com toda a sua força destruir as nações. Disso, irmãos, nós aprendemos algo que a igreja se esqueceu dos nossos dias. A igreja diz hoje que todas as pessoas são salvas, todo mundo vai para o céu, né? Veja, a ideia hoje das pessoas é: não tem juízo, não tem mais consequência daquilo que fazemos. O que o profeta aqui está mostrando é ao contrário, é que as nações não vão ser todas elas salvas. Pelo contrário, essas nações que projetam destruir a igreja, que rejeitam a Cristo, é muito claro o que está dizendo aqui, não precisa nem de interpretar. Deus vai destruí-las. A palavra, irmãos, ela é muito clara em toda ela, mesmo na realidade apocalíptica ou não, que Deus vai lutar contra essas nações ímpias. Apocalipse 20 mostra isso. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. Ou seja, todas as nações vão pelejar contra a igreja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que João está ensinando aqui na linguagem apocalíptica é que depois desse tempo que nós vivemos, que é chamado de 1000 anos, Satanás teria sua força libertada para lutar grandemente contra a igreja. Meus irmãos, tolos são aqueles que estão esperando Jesus descer, reinar 1000 anos visivelmente na terra. João não está descrevendo isso no Apocalipse. 1000 anos aqui não são literais, queridos. Todo o livro de Apocalipse, todos os números são simbólicos. O que João está descrevendo aqui é a nossa era. A nossa era é uma era gloriosa, porque o Evangelho pode avançar, porque Cristo amarrou o valente, como ele disse. O poder de Satanás, como nós lemos semana passada
em 2 Tessalonicenses 2, foi restringido para o Evangelho chegar às nações e salvá-las, para o Evangelho chegar até os eleitos de Deus em todos os lugares e reuni-los no corpo de Cristo. No entanto, são os eleitos que vão aceitar essa mensagem. Os falsos crentes e os ímpios declarados, eles vão viver durante esse tempo nos perseguindo como instrumentos de Satanás, mas sobretudo, perto da volta de Cristo, o poder vai ser todo deles, e vai parecer que a igreja vai estar derrotada, destruída, mas então virá o juízo final. Essa é a ideia, a mesma ideia que Jesus escreveu em Mateus 25, de maneira mais clara, menos simbólica. Jesus escreveu: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, ele vai se assentar no trono da sua glória, e todas as nações, mesma realidade, serão reunidas na sua presença. Ele vai separar uns dos outros, como pastor separa as ovelhas dos cabritos, julgar as nações. O que Cristo vai fazer na sua volta? Julgar as nações, acabar com os arrogantes e impenitentes. E essa doutrina, ela é acrescentada no final desse texto, para quê? Para que nós não fôssemos ansiosos quanto à vida e entendermos que Deus é solícito para nos dar a vitória final sobre os nossos inimigos. Essa doutrina é aqui acrescentada porque, como nós já lemos no Salmo 73, nós temos uma tendência de pensar que os felizes nessa vida são os ímpios, que na verdade quem tem vantagem são os ímpios. Afinal, os ímpios têm livre curso nos seus prazeres, nós temos que nos matar, nos mortificar. E aí nós chegamos à conclusão de Asaf: olha, felizes são os ímpios. Mas nós devemos meditar nessa doutrina, e ele diz: só refletir para compreender isso foi muito pesado. Mas aí eu entrei no santuário de Deus e vi o fim dos ímpios. Ou seja, nós devemos sim, queridos irmãos, meditar sobre isso, mas entrar no santuário para cultuar. Por quê? Quando nós estamos aqui no dia do Senhor, no dia que se chama domingo, o dia de Cristo, cultuando, Deus está renovando essa realidade em todos os momentos. O que está acontecendo aqui? Uma grande cena de juízo. O mundo está separado da igreja, o mundo servindo a Deus em culto, em glória. Não é assim que vai terminar a história? E o mundo julgado, enquanto a igreja amando a Cristo, deleitando em Cristo, vivendo para Cristo, está ali salva, protegida. A doutrina do juízo final, meus irmãos, ela está nas Escrituras para mostrar a justiça de Deus, mas também como uma doutrina reconfortante para o crente. Não é que a gente fica torcendo para as pessoas ir para o inferno, bate palma e ri para as pessoas para o inferno, não é isso, mas ela está aí para que nós nos reconfortemos e saibamos que Deus vai julgar toda injustiça, toda impiedade, que Deus é justo. E que nós não confundamos a sua longanimidade com graça, com salvação. Por quê? Deus não vai poupar o ímpio no dia do seu castigo. Isso, meus irmãos, traz conforto, porque coloca as coisas numa perspectiva correta. Nós estamos certos vivendo a vida cristã. E para que você não pense assim: esse pastor é presunçoso interpretando o texto assim, eu peguei duas figuras de peso aqui que vão dizer a mesma coisa do que eu. Quer dizer, eu estou dizendo a mesma coisa que eles, né? Eles já estão mortos há muito tempo. João Calvino diz assim: essa promessa sem dúvida se estende muito mais do que aos judeus. Ele profetiza aqui sobre o reino de Cristo e a volta para o juízo final. Pois se nós considerarmos o estado das pessoas durante todo o período do retorno do cativeiro do povo à vinda de Cristo, o profeta certamente dá uma esperança de algo muito maior que haveria de acontecer. Ele tinha uma consideração especial por Cristo, sua volta, e ele está mostrando que Cristo protegeria a sua igreja na sua volta gloriosa. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: na primeira vinda de Cristo, ele procurou destruir aquele que tinha o poder da morte, e o destruiu, feriu a cabeça da serpente, quebrou os seus poderes das trevas que lutam contra o reino de Deus entre os homens e contra os amigos e súditos fiéis desse reino. Ele os saqueou,
ele expôs esses inimigos ao ridículo publicamente. Na segunda vinda, ele completará a destruição deles, quando extinguir toda a oposição do poder, principado, potestade, e a própria morte, o inimigo final, será tragado. O último inimigo do povo de Deus, que luta contra Jerusalém de Deus, a sua igreja, será destruído. Então, o que esse verso nos aponta aqui é que nós estamos vivendo parcialmente o cumprimento dessas verdades que o profeta ensina. Cristo já é a nossa defesa, Cristo já derrotou Satanás naquela cruz e está derrotando Satanás em todos os momentos, e os nossos inimigos reinando sobre eles. Mas haverá um dia que esse reino vai se consumar. Por isso, o apóstolo Paulo brilhantemente em 1 Coríntios 15, 23, 24 diz: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Por quê? Qual o motivo disso? Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O que esse texto então nos está ensinando é essa verdade. Hoje temos muitos inimigos, mas são inimigos vencidos, destronados, derrotados, e um dia eles serão derrotados para sempre. Como viver esse texto? Quais são as aplicações desse texto? Ou seja, o que eu faço com todas essas informações que o Senhor falou? Primeira coisa que devemos fazer: veja o que a graça divina é capaz de fazer. Ela faz de crianças espirituais não só homens, mas campeões. Faz de santos fracos serem não só bons soldados, mas grandes soldados como Davi. Entenda, nós estamos em guerra. Irmãos, não entenda literalmente, nós não estamos em guerra contra as pessoas desse mundo. Não sai daqui com um fuzil na mão dando tiro nos outros, não. Não, nós estamos em guerra contra Satanás e esse mundo malvado que quer perverter a nossa mente e o nosso coração. Você e eu estamos em guerra. E infelizmente, a igreja dos nossos dias parece que quer perder essa guerra, porque a igreja dos nossos dias quer viver como vive um ímpio. Vou dar uns exemplos simples aqui para você. Qual é a principal função da mulher cristã, segundo a Bíblia? Você vai pensar assim: você é uma grande mulher, né? Conquistar esse mundo. E aí a Bíblia vira e fala assim: não. Ser mãe, ser submissa ao marido, amar os seus filhos e ser uma boa dona de casa. Como estão vivendo as mulheres cristãs dos nossos dias? O que a Bíblia diz para um marido cristão? Amar a mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, morrendo por ela, não no sentido físico, não no sentido literal, mas se doando por ela, e depois lavando a sua mulher pela lavagem da palavra, ou seja, lendo Bíblia com ela, orando com ela. Quantos cristãos dos nossos dias fazem isso? Ou seja, nós estamos em guerra? Deve ser com Deus, porque com o mundo não é. Não se engane, nós estamos em guerra com o mundo. Isso é o padrão de vida do mundo, não é da Bíblia. O padrão de vida da Bíblia tem que ser vivido, porque é impossível ser amigo do mundo e amigo de Deus. Ou você é inimigo desse mundo e vive contra esse mundo, ou você é inimigo de Deus, e no juízo final, você já sabe o seu final. Rimou, não era a minha intenção não. E veja que Deus é tão maravilhoso, que Deus pode fazer essa obra na nossa vida. Ele pode mudar o nosso coração e a nossa vida para viver segundo a Bíblia, e aí sim sermos instrumentos fracos, obscuros, nada ilustres, inúteis, como disse Jesus, mas instrumentos verdadeiros de Deus.
Se você não quer viver a vida igual a Bíblia, você não vai ser útil na mão de Deus, você vai continuar sendo inútil na mão dele. Ou você luta segundo as regras, ou você não luta. Essa é a metáfora que Paulo usa da vida cristã. Nós lutamos segundo a regra. Qual é a regra? É a palavra. Segunda aplicação. Esta promessa que lemos aqui hoje tem uma referência posterior à igreja do Evangelho, no qual não há diferença entre alto e baixo, rico e pobre, circuncisão ou incircuncisão, citando Paulo, ou seja, judeu ou gentio, homem ou mulher. No sentido do ser, somos todos iguais, todos recebidos por Cristo, como Paulo diz em Colossenses 3,11. Sendo assim, queridos irmãos, não trate o seu irmão na igreja como seu inferior, mesmo que você tenha uma fé mais avantajada do que ele. Ame o seu irmão, considere o seu irmão superior a você, ajude-o nas suas fraquezas e lutas, e veja-se como o pior dos pecadores. Foi assim que Paulo nos ensinou. Nós lemos aqui. Pare de olhar para o seu irmão com o nariz em pé, porque pode ser que um dia Deus quebre esse nariz seu. E quando Deus quebra o nariz da gente, meu amigo, pode ter certeza, sangra muito. E eu não estou falando literalmente, ou seja, o tombo é muito grande. Então deixe de ser orgulhoso, peça a Deus para te fazer humilde de espírito, pobre verdadeiramente diante dele. Terceira aplicação: a única coisa que devemos nos julgar superior a cada um dos irmãos é nos pecados. Devemos sempre considerar cada um de nós a si mesmo o pior dos pecadores. É interessante que um pastor estadunidense chamado Dave Harvey, presbiteriano, escreve um livro sobre casamento que chama Quando Pecadores Dizem Sim. E ele nos mostra que um dos grandes problemas dos nossos casamentos é que nós olhamos para o nosso cônjuge como se ele tivesse errado, e nós nunca olhamos para nós como o pior dos pecadores. Então nós queremos mudar o nosso cônjuge, o que é impossível, e nós não queremos nos humilhar diante de Deus e confessar os nossos pecados, e por isso nunca há transformação nas nossas vidas, porque o perdão, a transformação só vem no ato de se humilhar, de confessar quem você é de fato. Então, a partir de hoje, quem que é o pior do pecador na sua casa? Você. Quarta aplicação: seja grato a Deus por Jesus Cristo. Queridos irmãos, Cristo é o maior bem que nós temos nesse mundo. Se não fosse pela morte vicária, substitutiva de Jesus, e a sua ressurreição para nos trazer justificação, o juízo de Deus sobre nós seria certo, nós seríamos destruídos com o mundo. Mas graças a Deus, que Ele nos amou eternamente, e nós nem sabemos o porquê Ele amou cada um de nós, porque somos tão maus pecadores, como cada um daqueles que estão ali fora. Glorie-se nisso, de Deus, na sua santa liberdade, escolher cada um de vocês para a salvação. Glorie-se no fato de que Jesus Cristo, que não precisava de você, amou você de tal maneira que deu um sangue puro, precioso, para te salvar. Você sangraria até a morte por mim? Duvido. Você sabe quem eu sou. E quem é você? Como eu, pecador. Mas o justo morreu pelos pecadores. E essa é a grande motivação da vida. O grande motivador de louvor, gratidão e alegria na vida cristã. Cristo morreu por nós. Cristo ressuscitou por nós. Quinta aplicação. Queridos irmãos, Deus é o nosso escudo.
esse mundo maligno, esse sistema de doutrinas, de falsas aplicações da vida que nós ouvimos todos os dias, é governado por Satanás e é o nosso grande inimigo. Como vencer esse mundo? Pela nossa fé, mas usando Deus como nosso escudo. Deus é que não permite que sejamos totalmente dilacerados por esse mundo, corrompidos por esse mundo. Deus não permite que esse mundo destrua completamente a sua igreja. O homem pode nos matar, nos perseguir, não tenha medo disso. Hoje nós vivemos num tempo de relativa paz no nosso país, mas eu sei, vai chegar tempos que nós vamos ser perseguidos, vamos ser mortos pelo Evangelho, mas não tenha medo, não tenha medo, tema a Deus, porque Ele pode lançar as nossas almas no inferno. Tema a Deus. Uma vez, um homem que foi discípulo de João, no século I, por volta do ano 100, depois de servir a Jesus tanto tempo, quiseram queimá-lo. E ele disse: pode tacar fogo em mim. Jesus nunca me faltou. Por tanto tempo eu servi o Senhor, Ele sempre esteve comigo. Não é agora que eu vou abandoná-lo. Taquem fogo. Sabe por quê? Esse fogo que vai me consumir vai durar algumas horas, mas o fogo do inferno que vai consumir vocês jamais vai apagar. Jamais. Lembre-se dessa realidade, e ao lembrar dela, se aproxime de Deus com entusiasmo, porque nós não fomos chamados somente para viver o Evangelho, mas para sofrer pelo Evangelho. Sexta e última aplicação: quando você olhar para esse mundo e ver os ímpios reinando e aproveitando desse mundo, não se desespere. Todas as vezes que você orar e vier ao culto, sinta a santidade de Deus te impactar, e você vai ver que é uma grande besteira, grande bobagem invejar os ímpios. Irmãos, um ímpio pode ter um carro milionário, vai queimar no dia do juízo. O ímpio pode ter a mulher mais bonita desse mundo, ela vai queimar no dia do juízo, inclusive o silicone que ela colocar, e o botox. Tudo vai ser reduzido ao fogo. Você acha que vale realmente a pena invejar os ímpios? Você acha que realmente isso é sensato? Segundo o juízo final? Não! E Deus, irmãos, através da figura do Senhor Jesus Cristo, do seu Filho amado, a segunda pessoa da Trindade, o Deus homem, vai julgar esse mundo, vai acabar com os seus inimigos. A questão é a seguinte: você e eu e esse mundo, todos vamos passar por julgamento, mas o que você vai ouvir da boca de Jesus? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, que eu não conheço vocês? O que você vai ouvir da boca de Jesus? Deus tenha misericórdia da sua igreja. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, te agradeço pela tua santa palavra, Senhor, que mostra-nos o Senhor como nosso escudo protetor, aquele que está sempre ao redor dos teus servos, protegendo-os, livrando-os, sobretudo deste mal moral. Jesus nos ensinou na sua oração sacerdotal
e foi isso que ele orou a Ti, ó Pai, e eu sei que Tu respondes todos os dias, que o importante é sermos livrados do mal moral. Nossa vida tem aflições, nossa vida tem percalços, nossa vida tem derrotas nos nossos pecados e mundanismos. Nossa vida, há perseguição de Satanás, destes ímpios, que são muitas vezes da nossa própria família, do nosso convívio íntimo. Mas não permita, Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam colocados nesse mundo de tal maneira que percamos a referência espiritual, que percamos, ó Deus, aquele dia da nossa vista, que nós olhemos para Cristo e para as coisas do alto, de onde Ele mora e voltará, para que, ó Deus, não sejamos pegos desapercebidos, porque a volta do Teu Filho, nós não sabemos quando será, vai pegar desapercebido aqueles que são ímpios, mundanos, aqueles que estão querendo, como a mulher de Ló, viver nesse mundo. Por isso ajude-nos, ó Deus, ao que vermos e ouvirmos, os nossos corações se constranjam e venham a compungir-se, em primeiro lugar, de arrependimento, mas também por causa da maldade desse mundo, que nós não nos deleitemos no pecado e no modo de viver do pecado, mas nos deleitemos na vida santa de Jesus, na palavra do Senhor, e que dela, ó Deus, tiremos para nós a maneira correta de viver, que nós, ó Deus, não aceitemos viver como esse mundo. Ajude-nos. Quantos são aqueles que professam ser crentes e estão vivendo como o mundo, e portanto estão se mostrando como inimigos do Senhor, ainda que professando a verdadeira religião? São falsos crentes. Não permita que essa cegueira nos acometa, Senhor. Não permita que nos acomodemos ao mundo e estejamos satisfeitos com isso. Abra os nossos olhos para ver que a palavra é o nosso guia, e que o Senhor, ó Deus, é favorável para aqueles que te obedecem, que o Senhor, ó Deus, é amado por aqueles que têm os seus mandamentos e guardam, como nos ensinou Jesus no capítulo 14, verso 21 de João, ó Deus. Se a Bíblia é verdadeira, são aqueles que querem viver contra ela que são mentirosos. Seja tu verdadeiro e mentiroso, homem. Seja tu reto no julgar e nós falsos pecadores. Mas, Senhor, diante de tudo isso, confessamos a carência da Tua graça, do perdão, da santificação, e peço que a grande obra de santificação seja feita na minha vida, na minha família e na minha igreja, Senhor. Eu não quero, para a glória do Senhor, uma igreja mundana. Eu prefiro morrer a ter isso, porque isso desonra o Senhor, e não há nada pior do que desonrar o Senhor. Por isso muda os nossos corações aqui. Eu não posso mudar nem o meu coração, quanto mais o dos meus irmãos. Mude os nossos corações, transforma as nossas vidas, faça com que a palavra esteja no centro desta igreja, tanto no culto, quanto na nossa vida no dia a dia, Senhor, porque sem isso nós jamais veremos ao Senhor. Como diz Isaías no capítulo 8, verso 20, se não disserem a lei e o testemunho, jamais verão a alva, ou seja, jamais veremos a Ti, jamais seremos salvos. Nos dê essa graça, gera saúde na nossa igreja, gera saúde na igreja do Senhor espalhada na face da terra, e nos dê a graça de focarmos no Senhor, nas Tuas coisas, e amarmos isso em primeiro lugar. Deus, perdoe os nossos pecados e o pecado dos nossos irmãos espalhados na face da terra. Derrama o Teu Espírito sobre nós no tempo presente, no dia que se chama hoje. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação eterna, afetuosa do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.